Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS. Soluções Integradas de Segurança. ADEME. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Grande Construtora. Grandes projetos, grandes propósitos. E Takes Produções. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica aqui nesse lugar maravilhoso, o maior empreendimento do Brasil, do Taj Home Resort, da Grande Construtora. Então, agende seu horário e bora descomplicar aqui porque o lugar é incrível. Estamos iniciando um programa de Natal, gente, para vocês aí de casa descomplicar esses assuntos super pertinentes aqui com essas maravilhosas e com o Dr. Júlio, que eu já apresento para vocês. E iremos falar um pouquinho sobre direito de família, porque Natal, né, a gente sabe que tem aí essas regras de convivência e todo mundo fica um pouco perdido, vem recesso e as partes, na verdade, ficam com muitas dúvidas. E hoje a gente vai complicar aqui para vocês. Já quero apresentar aqui essa maravilhosa doutora Renata Adami, que ela é mediadora e assessora judicial. Tudo bem, doutora Renata? Tudo jóia, Sandra. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, seja bem-vinda. E quero também apresentar essa maravilhosa aqui, doutora Aline Monteiro, que é advogada, especialista e também atua, né, no direito de família, já esteve aqui conosco. Tudo bem, doutora Aline? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, eu também agradeço o convite, fiquei muito honrada em recebê-lo. Obrigada, que eu agradeço. Sua presença aqui é essencial para a gente descomplicar esses assuntos, né? Estamos também aqui com o doutor Júlio Zini, que é um grande amigo meu também. Tudo bem, doutor Júlio? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Que agradeço, doutor Júlio é advogado, atua também no direito civil empresarial e quero falar para vocês aí de casa que todos nós aqui nos conhecemos em audiência, né? Não é verdade? E, inclusive, pela parte contrária, cada um com seu cliente. Então, gente, não somos aí advogados que fiquem inimigo um do outro. Já deixo o recado aí para quem está em casa, vocês advogados. Estamos aqui todos lutando, né, em prol dos nossos clientes, mas nós não somos inimigos, não é isso, gente? Fica aí o nosso exemplo, né, doutora Aline? Somos todos colegas de profissão. Verdade. Eu já quero iniciar aqui tirando as dúvidas de vocês aí de casa com a doutora Renata, maravilhosa. E antes de já entrar aqui no tema, eu vou pedir para vocês aí entrarem no nosso YouTube, adicione, se inscreva, compartilhe, entre também lá no site do aplicativo, né, da Rede TV, que é o app ESFlix. Tem também o site www.espost.com.br para vocês acompanharem todos os programas Descomplica, assistir, maratonar aí nessa plataforma maravilhosa que é o ESFlix. Doutora Renata, conta aqui para quem está em casa, primeiro, qual a diferença, né, o que é guarda e qual é a diferença da guarda unilateral e compartilhada, porque até mesmo alguns advogados têm a dúvida, né? Na prática, a gente vê aí na teoria, mas na prática às vezes é um pouquinho diferente, né? Sim, Sandra. O nosso ordenamento jurídico traz a guarda compartilhada como a guarda preferencial, né? Em detrimento da unilateral, que vem ser uma guarda de exceção. Isso porque a guarda compartilhada oportuniza aos genitores compartilhar, como diz o nome, a tomada de decisões inerentes às questões relacionadas à criança e fixando-se residência com um só genitor, né? E ao outro genitor, que não teve a residência fixada a seu favor, estabelece uma convivência ampliada de modo a oportunizar com que a criança conviva com os dois genitores de forma mais igualitária. Perfeito. E a diferença de convivência, doutora Aline? Conta aqui um pouquinho pra gente, que a gente complementa a questão da guarda, né? Que a gente está em casa, às vezes tem o pai e a mãe, não sabe lidar muito bem com essa guarda unilateral e a compartilhada. Inclusive, antes da doutora Aline falar sobre o que significa a convivência em si, né?
Eu gostaria que a doutora desse um exemplo de guarda unilateral e compartilhada, para fixar melhor, né, o assunto. A guarda unilateral é aquela que um genitor só vai ficar responsável, né, pelos cuidados, Até mesmo a questão de escola, né, doutora? Exatamente. As decisões e a responsabilidade, né, pelos cuidados com a criança vão ser tomados por um só genitor, que vai responder por essa guarda unilateral, como diz o nome, só a uma pessoa, né? E que também tem a residência fixa com esse genitor, e ao outro genitor estabelece o regime de convivência. Que a doutora Aline vai explicar aí para vocês de casa, né? O que é esse regime de convivência. Isso. E o exemplo que você me pediu, o exemplo de guarda compartilhada seria uma criança que os pais vão atuar em conjunto, né? Por exemplo, qual é a escola que a gente vai colocar esse ano? Essa escola eu acho que a criança já está desenvolvendo muito bem, eu acho que a gente pode passar para uma outra escola. Qual escola que a gente vai trocar essa criança? Então é uma decisão em conjunto, a criança adoeceu, tem que fazer um tratamento sério, vamos conversar qual médico, qual tratamento, né? É uma decisão que tem que ser tomada em conjunto para aquele que exerce a guarda compartilhada. Os dois genitores vão conversar e discutir a respeito. E essa criança vai ter a residência fixa com um genitor e o outro genitor vai exercer aí esse direito de convivência. Na guarda unilateral, esses dois exemplos de escola e de saúde que foram mencionados aqui, um genitor só, que é o que detém a guarda unilateral, vai fazer as opções aí sobre o que acha mais interessante, né, para a criança, sempre lembrando que o bem-estar da criança tem que prevalecer em detrimento do bem-estar dos genitores. E esse genitor que tem essa guarda unilateral, ele vai sozinho definir essas questões e tomar essas decisões. Em relação à convivência, já quero pedir aqui a doutora Aline, né, essa maravilhosa aqui, para explicar um pouquinho para vocês aí de casa, porque a guarda e a convivência estão interligados, né, doutora Aline? Sim, perfeitamente. Como a doutora Renata muito bem colocou, né, existem tipos de guarda, né? E aí, aquele pai ou aquela mãe que não reside com a criança, né, é estabelecida uma convivência, né? E aí, o que acontece? Explicando assim, descomplicando... Isso, bora descomplicar. Vamos descomplicar. Usava-se muito o termo visita, né? Mas assim, pai e mãe não é visita, né? Então, por isso que a gente fala de convivência, né? Porque aquele pai que não reside com a criança, né? Que não tem a residência fixa, ele precisa dessa convivência. Então, essa convivência, ela é estabelecida pela lei. É até melhor, né? Foi até muito pertinente, né, doutora Renata, essa mudança de termo, porque senão a criança vai falar assim, meu pai vem me visitar hoje. Então fica na cabecinha da criança, visita do pai, meu pai é só visita. Exatamente. Inclusive, os pais também reclamavam muito de serem pais de final de semana, né? Então, a guarda compartilhada, inclusive, vem com esse propósito de oportunizar com que essa convivência seja mais igualitária e mais equitativa entre ambos os genitores. Isso é verdade. Eu também já escutei, assim, de pais e mães, né, que exatamente isso. Eu não sou pai só de 15 dias, eu não sou mãe só de 15 dias, porque acaba que tem uma proposta, né, de convivência, né, tem aquela de praxe, mas assim, o pai pode ter convivência com a criança, a combinar com a mãe ou a combinar com o pai, sempre, não só nos fins de semana. Então, realmente, esse termo veio só a melhorar essas... Com certeza. Já quero chamar o doutor Júlio aqui, que ele tá quietinho. Quero colocar ele aqui na roda do nosso bate-papo, que só mulheres. Doutor Júlio, já quero te perguntar se você tem filhos. E o que você acha aí em relação dessa mudança, né? Do nome mesmo, né? De visitação para convivência. O que o doutor tem para nos ajudar aqui a expor? Bem, por enquanto eu não tenho filhos. Espero continuar assim por enquanto. Mas pelo que eu vejo, nesse tempo que eu estou analisando pessoas, eu vejo que muitos casos onde os problemas entre os casais em relação aos filhos foi por não identificar o interesse da criança, entendeu? Então, se o casal conseguir pensar no interesse da criança, os problemas irão diminuir drasticamente,
entendeu? Então seria interessante não pensar no casal em si, questão financeira, questão de ego, mas sim pensar no interesse da criança, que é uma coisa importantíssima nesse caso. É verdade, né? A doutora Aline que está aí convivendo bastante há muito Perfeita tempo, né? Perfeito. Se tivesse mais pais pensando assim, né, gente? Porque assim, na verdade, houve um rompimento, né, assim, do casal, mas assim, pai e mãe é pai e mãe o resto da vida, né? Verdade. Não existe ex-pai, nem existe ex-mãe. Mas dá para essa relação ser boa, dá para essa relação ser sadia, dá para ser uma relação tranquila. Igual essa questão, né, que a gente entrou de Natal, de convivência, né? Eu combinando antecipadamente, esse ano a criança vai passar o Natal comigo, o ano que vem a criança vai passar o Natal com você. Tudo fica bem, fica bom para todo mundo e fica bom para a criança. A gente tem aí os acordos, né, doutora Aline, judiciais. E aí fica a dúvida, né, doutor Júlio e doutora Renata? As partes, elas precisam necessariamente seguir o que está no acordo em relação à convivência nesse final de ano? Como que acontece na prática, doutora Aline? Então, se for judicialmente, eu tenho ali pré-estabelecido um acordo. Mas se as partes tiverem uma boa convivência, né, um diálogo, né, é possível alterar. Esse ano eu não vou conseguir passar, você pode trocar Alterar comigo, entre eles, né, doutora Aline? Alterar entre eles. Às vezes vem alguém da família de longe e vai passar o Natal, em especial naquele ano. E aí tá pré-determinado, por exemplo, que esse ano é com genitor, mas a genitora vai receber uma avó da menor, né, que não vê há muito tempo e que tá vindo. Não tem problema nenhum, é só conversarem, né, que é o que eu falo, o diálogo sempre acaba resolvendo tudo. Com uma boa conversa é possível fazer essa mudança. Por quê? Porque essa questão pré-estabelecida é para evitar conflitos. Se eu não tenho conflito, eu posso mudar, não tem problema nenhum, né? É até saudável, né? Verdade. Doutora Renata, existe essa fixação em alguma lei específica? Né, essa questão das regras de convivência, como que funciona? A convivência, esse direito é assegurado, o direito da convivência, mas o padrão da convivência em si é fixado pelo magistrado em conformidade com cada caso, né? O magistrado avalia e, como bem ponderou o doutor Júlio, em atenção ao melhor interesse da criança e do adolescente, esse juiz vai fixar as regras de convivência. E como a doutora Aline bem ponderou também, essas regras existem para evitar um conflito. Mas, quanto mais possibilidade das partes transigirem entre si, melhor é para a criança. Porque se a criança pode passar o Natal, por exemplo, com uma avó que ela não vê há muito tempo, por que privá-la dessa convivência com a família extensa? Né? Então, os genitores, eles têm ali um ponto de partida naquele acordo. Não significa que eles precisem ficar fixos ali. Aquilo ali é só um ponto de partida para que não haja conflito e para assegurar os direitos da criança, podendo os genitores transigirem entre si, né, e em comum acordo eles podem ampliar aquilo ali ou trocar os dias. Mas é importante ressaltar que, havendo um acordo judicial, como a doutora Aline falou, é preciso que seja respeitado, caso não haja um acordo entre as partes. Perfeito. Doutor Júlio, o senhor quer fazer alguma pergunta, quer ponderar alguma coisa nesse sentido? Tem alguma sugestão para essas mudanças? Olha, eu teria uma pergunta em relação a viagens. Perfeito. Porque a gente Viagens sabe, de né, menores, final de ano. adolescentes, como é que seria a questão de documentação, se um pai vai levar sozinho, De autorização, né? desacompanhado. Exatamente. Querem responder, meninas? Quem responde? Um pouquinho, doutora Renata, um pouquinho, doutora Aline? Então vamos lá. Vou dar a palavra aqui para a doutora Renata. Doutora Renata, em relação à questão dessa autorização no final de ano, como que funciona e para quem tem casa? A visitação, a regra de convivência já está estabelecida com relação a quem vai ficar aquele período, né? Então, se a criança precisar viajar, vai ser feito ali dentro daquele combinado. Em viagem interestadual, não é preciso autorização judicial. É preciso autorização internacional.
Então, o documento da criança, né, de identidade, comprovando ali a filiação, ela viajando com o pai ou com a mãe, portando os documentos, essa viagem vai ser autorizada. Mas eu sugiro que a pessoa comunique, né, entre em doutora? contato. Exatamente isso que eu ia falar. Pois porque não, eu já doutora. ouvi, eu ia complementar, doutora, porque eu já vi alguns casos, porque o pai viajou, foi para fora, não me avisou. Então, como existe essa questão da guarda, vamos pensar numa guarda compartilhada, em que as decisões são compartilhadas, né? É importante, né, doutora, avisar, assim, em que pese não precisar da autorização nesse caso, para o outro não se sentir, né, de que, poxa, eu não sabia, eu não fui avisado. Até depois vai vir as fotos, né? Não tem como não saber, né, doutora? Vai vir as fotos depois. E aí... o genitor tá aflito, né? Ele quer acompanhar, ele quer saber se a criança tá bem, se comeu, se tomou um remédio, se estiver doente. Então, é importante que exista essa comunicação, assim como um pai deseja saber onde o filho está, a mãe também deseja saber. Então é importante porque eu sempre digo nas sessões de mediação que o pai e a mãe são a melhor equipe que uma criança pode ter. Então eles não podem se ver como inimigos. Quando eles se enxergarem como equipe, eles vão oferecer o melhor para a criança. E a criança vai receber aquele melhor. E aquilo vai fazer toda a diferença na vida dela, especialmente na vida adulta, porque a gente carrega, né, para a vida adulta tudo que a gente passa na infância. Com certeza. Eu quero até deixar a sugestão, né, nesse caso específico aqui, para vocês entrarem em contato no cartório, né, no cartório de notas, pelo e-notariado também, inclusive você pode fazer essa autorização sem sair de casa, né? Então quem quer pegar essa autorização aí, entre em contato com o cartório, entra lá ou com o seu advogado, né, para tirar alguma dúvida, mas o próprio cartório já te dá todo esse suporte e você pode fazer essa autorização sem sair de casa pelo e-notariado. Quer complementar mais alguma coisa, doutora Aline? Já facilita. Já Não, facilita. É porque eu tô lembrando aqui que eu recebi um caso de um cliente que ele pegou a autorização da mãe formalmente para ir para viajar. Então, assim, porque às vezes também facilita, às vezes, inclusive, se for uma viagem no aeroporto, com voo, né? Se você for pegar um voo com a criança, então tem algumas agências que elas pedem autorização, é necessário, entendeu? Então, às vezes, em que pese o genitor ter autorizado, então, às vezes, para se resguardar, até às vezes uma viagem de ônibus ou uma viagem de avião, para se resguardar é importante pegar essa autorização, sim. E entrar em contato com a operadora, né, do voo ou a operadora de transporte que vai realizar a viagem para saber a exigência, porque algumas operadoras fazem algumas exigências que outras não fazem. Verdade, interessante aí você, pai e mãe, entrar em contato então, porque comprou passagem, chega lá na hora não pode viajar, né? Aí é um problema, então pode descomplicar, já entra em contato antes, já verifica essa autorização tudo antes, né? Pra você não ter aí um infortúnio de não poder viajar e ainda frustrar aí o menor, né? Imagina. É verdade. O menor não entende, né? O menor não entende. Meu pai não olhou, minha mãe não olhou isso antes, ele não vai entender, né, doutora? É verdade, gente. Ó, a gente tá aqui no programa de Natal explicando aí esses assuntos pertinentes em relação à guarda, visitação. Eu já quero deixar também uma dica aí para quem está em casa, que tem uma convivência boa com outro genitor, até quem tem a guarda, né, que às vezes tem a avó, enfim. Se for viajar no final de ano, né, tipo ano novo, se você tem uma boa convivência, já deixa então a criança com o pai logo depois do Natal, que aí pode se programar melhor, inclusive a viagem fica mais longa também, né? Vou viajar dia 27, porque a gente sabe que dia 31, exato no dia 31, não tem como, né? Tem gente até que faz, mas fica complicado, então a criança já pode ir com antecedência, né? Eu acho que assim fica até mais descomplicado. Já descomplica, não é? Né? Eu já quero pedir a todos vocês aqui para mandar uma mensagem de Natal para quem está em casa, que a gente sabe que o Natal está chegando. Foi um ano bem complicado esse 2022 para todo mundo, né? As pessoas ainda estão vivendo as consequências da pandemia. Muitos casais se separaram e, como bem colocado aqui pela doutora Renata, as crianças guardam, né, as coisas de criança, né, e leva para o resto da vida. Eu tenho memória de quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos. Né? Eu não sei vocês, mas eu guardo ainda algumas coisas de quando eu era criança. E faz toda a diferença na nossa vida, né? Essa relação dos pais com a criança. Então a gente carrega, a psicologia explica, né? Até tentei convidar a doutora Lucélia, um abraço para você, mas a gente vai fazer um outro programa aqui com a psicóloga falando sobre isso. E
Fantástico, Tem né? tudo a ver, Tem né? tudo a ver. E eu já quero começar aqui com a doutora Renata para mandar uma mensagem para quem está em casa. Quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço, muito honrada com o convite, um prazer revê-la. Eu que estar com você agradeço. novamente. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu quero que a doutora volte aqui mais vezes para a gente falar sobre esses assuntos, né, voltados para o âmbito do direito de família, que é super interessante, inclusive da mediação também, né? Com certeza, estou aberta e com todo carinho eu retorno. Obrigada. Gostaria que a doutora mandasse, então, uma mensagem para quem está em casa. Natal é nascimento de Cristo, né? Então, eu desejo que Jesus renasça todos os dias, não só nesse Natal, mas em todos os dias do ano, no coração de cada um e que esteja presente no seio de todas as famílias, para que em Cristo vocês possam se reunir, se ajudar e se fortalecer diante das dificuldades que enfrentamos aí nos últimos anos e especialmente agora também em épocas de muita chuva. É muito importante que as famílias se reúnam e esse é o espírito do Natal. Então essa é a minha mensagem. É verdade, bela mensagem, doutora Renata. Quero descomplicar aqui com a doutora Aline. Doutora Aline, manda uma mensagem para quem está em casa, né, do Natal. Eu ratifico as palavras da doutora Renata. Que o menino Jesus renasça no coração de cada um de vocês que está em casa, que estão em casa, mas não só hoje, né, nessa data simbólica do Natal, mas todos os dias do ano, mas que e além disso, assim, principalmente que dê muita saúde para cada um de vocês, para cada um de nós, considerando o que a gente vem passando, né, assim, uma pandemia que a gente às vezes acha que está controlada e depois a gente se depara com algumas matérias e nos deixa um tanto quanto apavorados, né? Então, assim, eu desejo muita saúde nesse Natal e que Deus os abençoe. Amém, né? Doutor Júlio, gostaria que já te agradeço, né? Inclusive agradeço também a doutora Aline, tá? Pela sua presença. Sempre muito honrada pelo convite. É Eu um que prazer agradeço. participar desse programa. Muito obrigada. Doutor Júlio, já agradeço também a sua vinda no programa, tá? Inclusive, a gente já estava combinando há muito tempo, até com a doutora Renata também, não dava Muito certo. tempo, Chegou né? o dia, gente, tá vendo? Um dia especial, Natal, muito né? especial. Tá vendo? Quero desejar a todos vocês também um 2023 maravilhoso, né? Na nossa carreira, que a gente sabe que é um dia de cada vez, né? As dificuldades vêm, mas a gente sempre vence. E doutor Júlio, gostaria que deixasse uma mensagem aí para quem tá em casa também. Primeiramente, eu desejo um Feliz Natal para todo mundo. A lição que a gente tirou desses últimos anos é aproveite quem está do seu lado. Verdade. Entendeu? Importantíssimo. Verdade. Entendeu? Então, curtam, divirtam-se, comam bastante e aproveitem. Entendeu? Então, Feliz Natal para todo mundo aí. Verdade, amém. Eu também quero deixar o meu recado já, pegando um pouquinho da mensagem de cada um aqui. A gente sabe que 2022 não foi fácil, né? Então a gente sempre busca esperança para que 2023 seja um ano renovador, com muita prosperidade, muita paz, muita saúde na casa de vocês. E que vocês não reclamem, né? Que a gente passe, então, a reclamar menos, né? Ouvir mais, porque a gente tem 2 orelhas e uma boca. Então a gente tem que tentar um pouquinho segurar a língua aí para não ficar reclamando, porque a gente sabe que vem os dias difíceis. Não reclame de quem saiu da sua vida, porque a vida é um ciclo, né? Cheia de altos e baixos, e às vezes a gente fica pensando, poxa vida, fulano saiu da minha vida, me abandonou. Não, às vezes é um livramento, ela encerrou o ciclo com você naquele momento e vão vir outras pessoas, porque a gente sabe que a gente convive em sociedade com pessoas e tem vários anjos aí para te ajudar, né? E todos nós aqui somos amigos e somos anjos um na vida do outro, né? A gente Com tá passando por certeza. cada ciclo aqui. Então, você aí de casa que está passando por algum momento, que está reclamando que fulano te abandonou, não. Com certeza vão vir outras pessoas aí que vão te estender a mão e você vai seguir em frente. E, claro, super especial Deus que está aí do seu lado, segurando sua mão, que não vai soltar jamais. Então, que você aí de casa tenha um Natal próspero, com muita saúde, não reclame, né? As dificuldades vêm, mas já a vitória também chega, porque afinal a gente tem a tempestade, mas a gente também tem o arco-íris aí na nossa vida, tá bom? Então, desejo a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus abençoe a vida de cada um e bora descomplicar. Ano que vem tem mais. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado aqui na Rede TV às 9h45 da manhã e toda quarta, 2h15 da tarde. E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema, poderá acessá-lo no app Flix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Então vocês já sabem, né, gente? Não complica, descomplica.
nos traz novos horizontes, né? Porque por mais que a gente saiba que para você que está em casa também ficar antenado. Oferecimento CIS, Soluções Integradas de Segurança. ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Grande construtora. Grandes projetos, grandes propósitos. E Takes Produções.